Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuação na nossa aula de diluição, porém esta aula será apenas de resolução de exercícios. Bom pessoal, vamos começar o nosso primeiro exercício. Que volume de HCl concentrado, HCl é o ácido clorídrico, de uma concentração de 16 molar ou 16 mol por litro, é necessário para preparar 2 litros de HCl a 0,2 molar. Arthur, meu Deus, o que o exercício está pedindo? Vamos fazer um lembrete. Em uma diluição, a concentração final é sempre menor que a inicial, ou seja, nesse caso, nós vamos utilizar a molaridade, né? M2 é menor que M1. Vamos fazer uma pausa. Vamos relembrar a definição de diluição que a gente fez na outra aula. Diluição é a diminuição da concentração inicial de qualquer solução com a adição de um solvente, que geralmente a gente utiliza a água. Ou seja, vamos continuar o nosso lembrete. E o volume final é maior que o volume inicial, ou seja, V2 é maior que V1. Então vamos analisar o exercício. Nós temos que a molaridade é 16 mol por litro e a outra molaridade é 0,2 mol por litro. Ou seja, a molaridade 1 é 16 molar e a molaridade 2 é 0,2. Por quê? Porque, pelo nosso lembrete, a molaridade inicial, ou seja, a concentração inicial, tem que ser maior que a final. Ou, em outros termos, para ficar igual ao nosso lembrete, a molaridade final é menor que a inicial, ou seja, o M2 deve ser 0,2 e o M1 deve ser 16, simplesmente pelos números, certo? E V2 é 2 litros. Consequentemente, fazendo a nossa regra M1V1 é igual a M2V2, substituindo os valores, obtém-se que V1 é igual a 0,025 litros. Arthur, eu tenho que ficar transformando o meu volume para litros ou para mililitros? Depende do exercício. Nesse caso, como é uma questão aberta, uma questão dissertativa, a gente vai seguir o volume, a unidade do volume que o exercício nos forneceu, que no caso é o litros. Exercício 2. Uma solução aquosa de ácido sulfúrico, de fórmula molecular H2SO4, para ser utilizada em baterias de chumbo de veículos automotivos, deve apresentar concentração igual a 4 molar. O volume total de uma solução adequada para se utilizar nessas baterias, que pode ser obtido a partir de 500 ml de uma solução de H2SO4 de concentração 18 molar. Bom, fazendo um adendo ao exercício número 1, observe que M1 só pode ser igual a 18 e M2 só pode ser igual a 4 simplesmente pelos valores dos números. Lembre, M1 tem que ser maior que M2, tá? Ou seja, o exercício também nos diz o volume total, consequentemente, subentende-se que é o V2. Dessa forma, vamos fazer a diluição M1V1, M2V2. Agora note que o volume que o exercício deu, a unidade de volume que o exercício nos trouxe foi o mililitro. Ou seja, o meu volume tem que sair em mililitro. Mas, Arthur, as minhas opções são todas em litros. É simplesmente fazer a regrinha de 3, ou se você conseguir dividir de uma forma mais rápida. 1 litro tem 1000 mililitros. Consequentemente, para eu transformar mililitro para litro, eu tenho que dividir por 1000. Dividindo por 1000, 2.250 mililitros é igual a 2,25 litros, ou seja, letra C. Terceiro exercício. Na preparação de 500 mililitros de uma solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração 3 molar, a partir de uma solução de concentração 15 molar do ácido, deve-se diluir o seguinte volume da solução concentrada. Ou seja, novamente, analisando o nosso lembrete, M1 é igual a 15 molar, M2 é igual a 3 molar.
Volume final é 500 mililitros. Logo, o volume inicial que a gente tem que achar tem que ser menor que 500. Arthur, e se o meu V1 der maior que 500? A conta está errada. Por quê? Pelo nosso lembrete, o volume inicial deve ser menor que o volume final, porque senão não tem coerência a definição de diluição. Logo, jogando na fórmula M1V1, M2V2, obtém-se que o volume inicial é de 100 mililitros, ou seja, letra B. Bom, quarto exercício. Misturando-se. Bom, agora já estamos então em mistura de soluções. Nós temos dois tipos de misturas de soluções: misturas de solutos iguais e mistura de solutos diferentes. Vale a ressalva: mistura de solutos iguais, a gente faz M1V1, M2V2. Tiver três soluções iguais, M3V3, soma eles e iguala a molaridade final e o volume final. Quando eu tenho uma mistura de soluções com solutos diferentes, que é o caso, né, deste exercício, vamos avaliar. Misturando-se 100 ml de solução aquosa 0,1 molar de cloreto de potássio com 100 ml de solução aquosa 0,1 molar de cloreto de magnésio, vamos determinar as concentrações dos íons potássio, magnésio e cloreto na solução. Bom, Arthur, alguns alunos podem pensar: Arthur, mas eles têm em comum o cloro. Mas isso não quer dizer que as moléculas são iguais. Eles só têm em comum um elemento que é o cloro, mas a molécula, ou seja, os solutos, não são iguais. Então vamos pensar. O primeiro passo é pegar o cloreto de potássio e dissociar a molécula. Então nessa dissociação forma o íon potássio, né, K mais 1, e o íon cloreto menos 1. Vamos pegar os dados dele, um volume de 100 ml e uma molaridade de 0,1 mol por litro. Segundo passo é pegar a molécula do cloreto de magnésio, dissociar, formando o íon magnésio e o íon cloreto, certo? Analise que agora o cloro tem um coeficiente estequiométrico igual a 2, porque lá na molécula antes da dissociação, a gente tem 2 cloros. Vamos pegar os dados, volume de 100 ml, molaridade de 0,1. Então vamos pensar, vamos relembrar, como é uma mistura de soluções, o volume final dessa mistura tem que ser a somatória do volume do cloreto de potássio com o volume do cloreto de magnésio. Dessa forma, o volume final dessa solução é de 200 mililitros. Como é uma mistura de solutos diferentes, eu tenho que fazer o primeiro soluto em relação à solução final e logo em seguida o outro soluto com a solução final. Pegando o primeiro soluto, né, seguindo a sequência que nós pegamos o cloreto de potássio como primeiro, jogamos na fórmula. Molaridade do cloreto de potássio vezes o volume do cloreto de potássio é igual à molaridade final vezes o volume final. Dessa forma, a molaridade final em relação ao cloreto de potássio é igual a 0,05. E como o exercício pediu os elementos, ou seja, as concentrações dos íons, para o cloreto de potássio, a gente tem então todos de coeficiente igual a 1, então as concentrações são iguais, tanto na molécula quanto nos seus íons formados. No cloreto de magnésio, a gente encontra uma molaridade final igual a 0,05 molar. Colocando isso na molécula e na sua dissociação, note que a molécula de MgCl2 tem 0,05, o íon de magnésio também, porque eles têm o mesmo coeficiente. Já o cloreto nessa molécula tem um coeficiente igual a 2, logo a sua concentração é o dobro. Então vamos finalizar o exercício. Determinei a concentração de íon potássio, que é o K+, que deu 0,05. Determinei a concentração do íon magnésio, que também é 0,05. Só que agora ele pede a concentração do íon cloreto. Então o que eu devo fazer? Como existe o íon cloreto no potássio e o íon cloreto no magnésio, eu somo essas concentrações. Dessa forma, a concentração final do íon cloreto é
0,05 mais 0,1, dando um total de 0,15 de concentração, ou seja, letra E. Bom, pessoal, o que eu tinha para explicar sobre alguns exercícios, né? Claro que existem vários exercícios de diluição, mas que a base são praticamente iguais, são esses aí. Espero que todos tenham entendido. Muito obrigado.